Vamos então, irmãos, abrir agora a Bíblia, ou então acessar o seu aplicativo. E eu vou hoje trabalhar a carta de Paulo a Filemon. E a gente segue aquela programação de pregar em todos os livros da Bíblia. E no Novo Testamento, nós chegamos a Filemon, e eu vou trabalhar hoje a ideia de quando o relacionamento de irmão é mais importante do que tudo. Esta é a linha que eu quero seguir e focar no sermão de hoje. A carta de Paulo a Filemon foi escrita ali por volta do ano 60, 62, e é uma carta chamada Carta da Prisão. Carta da Prisão. Paulo estava preso. Ele começa a identificar na carta que ele estava preso. Não se sabe exatamente se era em Éfeso, em Cesareia ou então em Roma, mas tudo indica, pelos que estudam com mais profundidade o texto antigo, os textos antigos e a vida de Paulo, que tenha sido na primeira prisão em Roma. É a carta nem a mais pessoal, é a única pessoal mesmo de Paulo. Mas tem Timóteo e Tito. Timóteo e Tito são cartas também pessoais, chamadas de pastorais. Mas elas eram dirigidas a ele para orientação à igreja. Então, o ministério que eles desenvolviam. Então, ela era uma carta dirigida a uma pessoa, entretanto, tinha essa característica. Filemon não, é dirigida a Filemon para ele mesmo, com um caso específico que Paulo desejava tratar. Então, ela é a carta pessoal do apóstolo Paulo. E a gente vai, então, ler a carta toda, porque ela é pequena, dá para decorar. Sinceramente, eu já planejei decorá-la. Decorá-la não é difícil. Qualquer pessoa é capaz de decorar. Um adolescente aí decora isso aqui rapidinho, porque eles têm talvez mais facilidade. É só querer. E a gente também, é só querer, se dedicar. Mas não me aventuro ainda. Então, esta é a carta. E há no versos 1, 2 e 3, uma introdução bem peculiar a Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Lendo essa introdução, a pessoa pode dizer, pastor, mas peraí, ele está enviando essa carta também à igreja que se reunia lá, uma espécie de pequeno grupo. Ele está enviando também essa carta a Áfia e a Arquipo. Não. Elas são citações de pessoas que estavam envolvidas naquele contexto. Mas se você olhar o conteúdo da carta, ela é direcionada a Filemon para que ele tome algumas atitudes. Por isso que faz dela uma carta pessoal direta a Filemon. A introdução é uma característica de Paulo, e ele usa aqui duas expressões que estão em todas as suas cartas, para as igrejas e para também Timóteo e Tito, que é graça e paz, não é? Ele faz esta saudação.
Se você pegar do capítulo 4, versículo 4 até o verso 7, você vai ver Paulo apresentando as qualidades de Filemão. Olha só, que crentaço, que homem exemplar. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Olha só que coisa linda. Primeira coisa, eu tenho ouvido falar da fé que você tem em Jesus. Será que se alguém fosse escrever uma carta para nós, ia dizer assim, eu tenho ouvido falar da fé que você tem em Jesus? Será que isso é uma evidência em nós para ser pontuada se alguém escrevesse para nós? É bom a gente pensar sobre isso. Eu tenho fé. Tem gente que às vezes disse assim para mim, né? Normalmente para outras pessoas também, e de repente se você já falou alguma vez, eu não sei quem, mas normalmente, eu tenho muita fé, pastor. Com quem eu tenho intimidade, eu falo assim, olha, se você tem muita fé, você pode pegar um monte, né? Não um monte não, logo os montes todos do mundo e mandar sair de um lugar para o outro, porque Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria este monte sai para lá, e o grão de mostarda é um negocinho, né, pequeníssimo, mas é o jeito de falar. Meus irmãos, vamos ser reais, nós somos como coadores, pouca fé, de pouca fé, né? Trocadilho bobinho, né? Ninguém tem fé grande, tem fé em Jesus. E a fé não é um instrumento que dá a gente poder, não. Tem que tirar isso da cabeça. Se a pessoa tem a fé como um instrumento que dá a ela condição de resolver coisas, não. A fé é a confiança que ela tem no cuidado de Deus. Fé é isso. Nenhum problema é resolvido por causa da sua fé. A fé, quando Jesus fala assim, olha, se vocês tiverem fé, não é? O que Jesus está querendo sinalizar é que não é a fé que a pessoa tem que vai resolver aquilo, é a confiança que ela tem em Deus que Deus pode resolver. Um crente pede a Deus para Deus o livrar de uma enfermidade, ele é crente fervoroso, ele ama Jesus, e ele tem a vida prolongada, a enfermidade é curada. Outro crente, com as mesmas características, pede e não acontece aquilo. E ele pode vir a morrer. Um não foi curado porque tinha muita fé, e o outro não foi curado porque não tinha fé. Não. São circunstâncias da vida. Tem vontade do Senhor. Mas a fé é quando eu deposito a minha vida em Deus, e eu creio que Ele vai dirigir tudo, e aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus está no controle. Quando a gente se exaspera, quando a gente se desespera diante de situações da vida, a gente está dizendo assim, eu não estou confiando que Deus dirige tudo. É simples assim. É agora que vai demonstrar a fé. Mesmo pessoas que tenham índoles aí diferentes, elas podem mudar esse perfil, criando um relacionamento com Deus para confiar nele totalmente. Então, fé é esse instrumento de relacionamento com Deus. E Filemão é lembrado por Paulo, olha, todo mundo percebe que você tem fé. Todo mundo percebe. Sua fé é uma fé que demonstra confiança total em Deus. Mas diz mais ainda, e também do seu amor por
todos os santos. A fé sem amor não tem muito valor, ou não tem valor algum. Às vezes há cristãos que assumem interferir em Deus, mas não amam, ou então amam seletivamente. Amam os que trazem para ele ou para ela uma relação de simpatia, amam de acordo com algumas circunstâncias, mas não. Se a fé em Deus é um instrumento de confiança plena em Deus, esse amor vai ser desenvolvido também para com todos os santos. Essa pessoa vai amar naturalmente. E aí Paulo continua nas qualidades de Filemão dele. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, a experiência e as qualidades de Filemão repercutiam, desdobravam-se na vida das pessoas, e aqueles cristãos eram reanimados. Agora Paulo vai trabalhar então que ele quer tratar com Filemão. Ele começa no verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo começa a tratar com Filemão o motivo da carta, o motivo daquela intervenção. E Paulo diz: olha, eu poderia dar uma ordem para você. Por que Paulo fala isso? Pelo relacionamento que tinham e pelo respeito que Filemão demonstrava e tinha para com Paulo, pelo respeito que Paulo também adquiriu com aquelas pessoas, pelo seu ministério, pela sua vida. Então Paulo diz: eu poderia ordenar você, mas eu prefiro não ordenar. E eu quero pedir, eu quero fazer um pedido a você, em nome do amor. Em nome do amor. Às vezes, uma ordem vai ser cumprida, mas vai ser cumprida porque a pessoa está debaixo de uma autoridade. O bom era se todos nós tanto pedíssemos, não é? Mas também obedecêssemos em nome do amor. Será que na caminhada cristã você obedece porque é imposto, ou você obedece porque você percebe que o amor banha essa relação? Qual é a motivação da sua obediência? Qual é a motivação da nossa obediência? É porque há uma ordem ou há uma demonstração de amor a partir de Deus e a partir do próprio relacionamento? É bom que a gente perceba isso, sabe por quê? Quando é algo baseado nas ordenanças, não é? Naquilo que é ordenado, isso tem um valor, mas não tem valor total. Quando isso é feito em nome do amor, isso tem valor completo e pleno. Isso tem valor que não se pode comparar. Isso tem valor que a gente não imagina.
Eu penso às vezes que nós perdemos um pouco dessa mentalidade, amamos mesmo a obra, amamos mesmo a Deus, fazemos mesmo em nome do amor, fazemos mesmo em nome da nossa confiança e entrega a Deus, ou fazemos porque alguma coisa nos é imposta, nem uma ordem propriamente, mas alguma coisa. O amor é capaz de dar conteúdo para sustentação e permanência dessa obra, e mesmo depois da morte, os reflexos, os desdobramentos dela continuarão. Então Paulo diz, olha, eu poderia, Filemon, mandar o que eu vou falar para você agora, poderia ordenar, mas não, eu vou te fazer um pedido em nome do amor. E aí Paulo vai prosseguir. Faça um pedido em favor do meu filho, de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Não era filho físico de Paulo, era um filho espiritual. Onésimo foi gerado ali na prisão por Paulo, espiritualmente. Onésimo foi preso, Paulo estava preso por pregar o evangelho. Onésimo foi preso, e foi preso porque era um escravo fugitivo. Estava fugindo do seu senhor. O seu senhor era Filemon. E Paulo então diz, eu quero te fazer um pedido em favor dele. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Aqui há um detalhe curioso. Primeiro, mas Filemon era um cristão e tinha escravo. Sim. Teve escravidão no Brasil. Aliás, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Você sabia disso? O último país a libertar os escravos foi o Brasil. Sofreram tremendamente aqui. Naquele tempo, segundo alguns, Roma poderia ter de 70% a 80% de pessoas que estavam nas condições de escravidão. Era uma cultura dominante. Eu não vou entrar hoje no tema escravidão aqui para tratar essa questão, que traz até algumas polarizações, mas Filemon era um senhor e tinha pessoas ao seu serviço como escravo. O escravo naquele tempo era considerado uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta viva. Tinha valor nenhum. Eu não sei se a relação de Filemon com os escravos era assim. Nós não temos essa informação. Pelas características que Paulo fala dele, é possível que ele fosse um senhor de escravo diferente. Por exemplo, há suposições de que Onésimo estava fugitivo, porque ele, de repente, tiraram alguma coisa de Filemon, não é? Recursos, se apropriou de alguma coisa, e então, com medo de punição, fugiu, foi preso. Quando ele foi preso, ele encontra Paulo. Paulo prega o evangelho para ele se converte. Quando ele se converte, e ele vai falar de onde ele era, Paulo fala, eu conheço Filemon. Eu conheço Filemon. Vamos resolver esse negócio. E aí Paulo então manda essa carta para Filemon, porque aí Onésimo, também preso, deveria ser devolvido ao seu senhor. E o nome Onésimo significa útil, proveitoso. E Paulo faz um jogo de palavra, não é? Ele diz assim, faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Antes ele era inútil para você.
Paulo faz um jogo de palavras. O nome dele significa útil, proveitoso, lucrativo. E aí Paulo diz: porém, é útil agora para você e para mim. Então é um jogo de palavras que Paulo faz com o nome dele. E aí entra aqui um detalhe. Quando alguém tinha contato com um escravo fugitivo, e ele então começava a tomar conta daquele escravo, ele tinha que pagar ao senhor do escravo aquele tempo. Ele tinha que cobrir lá para aquele senhor os custos que aquele escravo, né, deixou de produzir. E Paulo diz: olha, então eu estou devolvendo ele a você agora, eu estou mandando ele de volta para você. E verso 12, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Então Paulo, muito poético, assume mesmo aquela relação com Onésimo e diz para ele: eu estou enviando o meu próprio coração. Verso 13, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo. Olha só, o tema escravidão traz essas possíveis polarizações e discussões acaloradas, e alguns chegam a dizer que Paulo não combate o assunto, mas Paulo diz assim: olha, eu quero que o senhor receba agora, não como escravo, como irmão. Mas Paulo, ao mesmo tempo, respeita e considera a cultura dominante, era uma legislação. Como eu disse, aquela cultura era uma cultura que a maioria era considerada escravo, conforme alguns. E aí entra também uma questão, porque resolver isso de uma maneira imediata, alguns criticam, por exemplo, a libertação dos escravos do Brasil, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, em 1888, 13 de maio, vai agora, daqui uns dias, ter a data de aniversário, criticam que ali não foi uma libertação, foi uma espécie de condenação, né? Jogaram de qualquer maneira na rua. Mas também eu não quero discutir isso hoje. O que eu estou dizendo é que Paulo agora dá para Filemon uma nova leitura. Olha, ele está voltando para você. Ele volta como escravo. Tem que voltar como escravo. Eu não posso ficar com ele. Eu poderia ficar, eu poderia pedir a você, mas não quero que você faça isso. Tem que voltar para você. E Paulo vai, inclusive, fazer alusão àquela questão da despesa, que Paulo fala: olha, eu cubro tudo, eu pago tudo. Mas Paulo diz assim: mas olha, Filemon, não quero que você o receba como escravo, eu quero que você o receba como irmão. Como irmão. Não é a primeira vez que aparece irmão aqui no texto bíblico. E eu não sei se a sua versão, no verso 16, vai também destacar isso. Aí está o verso 16. Você quer, ser humano, quer como irmão no Senhor. É ali a NVI, não é isso? Não, NA? Ah, tá. O verso, aí está só o 16, mas muito mais do que escravo. Ah, está assim ali. Como irmão caríssimo. Irmão caríssimo. Não é um irmão, título dado assim, informal, não é? Ou então até formal mesmo, dentro de uma sociedade, não. É como um irmão caríssimo. É interessante que a palavra irmão, que já aparece em outros versos, lá, por exemplo,
no 7 tinha aparecido, Paulo chama Filemon de irmão, e agora aparece com essa ideia de caríssimo. Caríssimo aqui é a palavra, aqui no texto, agapeton, que é de agape, é a mesma palavra para amor. Adelfós é irmão, agape, que é amor, aqui na sua flexão, traz agapeton. Então, irmão caríssimo, irmão do amor, carregado de amor, é um irmão gerado pelo amor, não é um irmão qualquer. E Paulo então diz para Filemon, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Repete de novo. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Olha só que coisa interessante. Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência. A gente faz distinções. Algumas distinções são normais, nos relacionamentos tem isso, não é? Intimidade maior ou menor. Não é disso que eu estou falando. Você não chama todo mundo para churrasco na sua casa. Você chama alguns mais íntimos. Isso é normal, não é isso. Eu estou falando que às vezes a gente age preferindo uns e preterindo outros. A gente faz essa seleção. Às vezes não é só para churrasco, ou para uma refeição, ou para um contato qualquer, não. Às vezes em outras áreas também. Eu me lembro que uma vez aqui na igreja, eu não lembro exatamente quem e qual foi a situação, mas eu me lembro que uma pessoa disse assim, não, ao pastor eu obedeço, mas a você não. Espera aí, onde está isso na Bíblia? Como irmão, nós temos que tratar todos com o mesmo respeito, cortesia e admiração e carinho. Não tem essa distinção. Todos. E Paulo vai dizer aqui para Filemon, olha, Filemon, eu sei que você me receberia com distinção. Eu quero que você receba Onésimo como se você me recebesse, na mesma condição. Não faça distinção, Filemon. O receba como esse irmão caríssimo. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Então Paulo evoca aquele princípio de que alguém que acolheu um escravo, ficou com ele, vai pagar ao outro senhor lá, o prejuízo que ele teve. E Paulo diz até mais, e se ele deu algum prejuízo, quer dizer, extorquindo alguma coisa, tomando alguma coisa, põe na minha conta, eu vou pagar para ele. Eu vou pagar para ele. Meus irmãos, daqui então, a gente tem uma aplicação. O relacionamento de irmão em Cristo é mais importante do que tudo. Mais importante do que tudo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é filho de Deus. Na encarnação, ele é Deus. E na encarnação é o Filho de Deus. É o primogênito dentre os mortos. Ele é o nosso irmão mais velho. A partir desse relacionamento com Cristo, em Cristo nós somos irmãos. Temos o mesmo sangue. Esse relacionamento é mais importante do que tudo. Esse relacionamento é algo que não foi gerado, produzido aqui na terra, foi produzido na eternidade, pelo próprio Deus. Às vezes a gente não valoriza isso.
E o problema maior é o seguinte, que às vezes a tendência da gente é exigir que o outro tenha com a gente essa relação de irmão. Há pessoas que até reclamam, né? Nós reclamamos, mas a pergunta que a gente tem que fazer não é, o outro não me trata como irmão, é se eu tenho tratado todos os outros como irmãos. A questão que nós temos que fazer é não exigir que o outro nos trate, é se nós temos tratado. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, não, porque não estão me dando atenção, que não sei o quê, papapá, peraí. Você vai ter, não, eu estive doente, ninguém me visitou, e papapá, e aí se aborrece e tal. Vem cá, mas você visita alguém? Você já foi visitar um irmão que está doente? Você ora por ele? Você o acompanha? A questão de irmão parte da gente. Nós temos agido como irmão e tratado o outro como um irmão caríssimo. Essa é a questão que a gente tem que perguntar. Porque essa relação é mais importante do que tudo na vida. Se foi salvo por Cristo, um dia você estará na eternidade com todos os salvos, todos gerados pelo mesmo Espírito, todos irmãos na fé. E aí Paulo vai encerrar esta carta, e ele diz assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo é bem argumentativo. Olha, eu sei que você considera que a sua vida é devida a mim, você me deve a própria vida. Mas eu não estou utilizando isso aqui. Eu estou utilizando o amor. Sim, verso 20, irmão, mais uma vez aparece irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, verso 21, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então eu quero que agora você reflita sobre esta consideração. Como eu tenho tratado o meu irmão? Como eu vejo essa realidade desse relacionamento? Qual é a minha disposição em favor dele? E que a gente peça a Deus que banhe o nosso coração de amor, para olhar o irmão como aquele que é gerado pelo próprio Pai. Curve sua cabeça, fale com Deus um minuto e diga para Ele o seu desejo, se é de amar o seu irmão como aquele que foi também gerado pelo Senhor. E que Deus te abençoe rica e poderosamente. Valorize o seu irmão, ame o seu irmão, faça algo por ele, esteja ao lado dele, estreite relacionamento. Muitas vezes, um irmão em Cristo tem mais oportunidade, por algumas circunstâncias da vida, de nos abençoar do que a própria família.
porque está mais próximo. Então nós podemos gerar esse comprometimento. A família de Deus é uma família de irmãos, todo mundo. Eu voltei agora da viagem, né? E a Clarinha fez 1 ano. Eu fui para o aniversário dela. No ano passado, o plano era o Simar estar lá, como até hoje não conseguiu, para estar com a filha naquele momento tão especial, tão preocupante. Primeiro filho, não pôde. Várias pessoas da igreja, eles estavam lá há pouco tempo, mas a integração numa igreja, eles dirigem um pequeno grupo, não é, que lá é chamado de célula, grupo de comunhão, me parece. Aquilo ali gerou, e várias pessoas, tem amigos. Agora aniversário, Raquel fez tudo, amigas estavam lá fazendo com ela. A família não pode, está longe, mas aí essa comunhão de irmãos, eu estou dando aqui um exemplo, essa comunhão de irmão. Então Paulo diz para Filemon, ó, ele continua escravo pela circunstância social, é a lei, mas ó, você não receba como escravo, não, como irmão. Já pensou se todos os patrões no Brasil pensassem assim? Eles seriam os primeiros a dizer assim: eu aprovo a escala 5x2. Porque a maioria que é contra a escala 5x2 tem escala 2x5, ou às vezes até 1x6. Trabalha um dia, 2 e folga 5, 6. Boa parte dos que vão para a mídia, inclusive. Aliás, tem um empresário que parece que fez uma experiência. Antes de qualquer votação, ele tomou a decisão, mas ele queria provar que seria um prejuízo para a classe empresarial. Então ele adotou a escala. Percebeu que os funcionários estavam trabalhando com mais alegria, com mais disposição, com mais empenho, e que não perdeu nada na empresa. Pelo contrário. E aí ele deu esse testemunho. Já pensou se todos os patrões olhassem um funcionário não como empregado? Tem a lei, tem a legislação, tem que cumprir. Ninguém está aqui querendo usar esse relacionamento para se esconder, não. Mas patrão tratando esse empregado, o meu irmão, o empregado também tratando o patrão como irmão, que alguns também não fazem disso, não fazem isso. Meus irmãos, seria muito melhor, o mundo seria muito melhor se os cristãos agissem assim. Vamos cantar, fique em pé.